Oi, pessoal, eu acho que é um momento oportuno para a gente falar um pouco sobre ultrassonografia pulmonar nesse momento de Covid-19. Muitos colegas podem estar se indagando, né? Eventualmente podem ser chamados para atuar na linha de frente, atender esses pacientes. E é bom a gente ter conhecimento sobre saber o que fazer quando tem um pedido de ultrassom de tórax, quando for chamado para atender um paciente ou que está ambulatorial ou internado, às vezes em ambiente de terapia intensiva, né, com suspeita de Covid. Então é bom a gente saber o que fazer com ultrassom pulmonar. Então vamos começar. O ultrassom, há muito tempo, ele tem um papel bem estabelecido na avaliação de algumas condições relativas ao pulmão, né? Ele é muito bom para identificar edema pulmonar, as consolidações pulmonares, o pneumotórax e o derrame pleural. Isso a gente já sabe faz tempo. A gente sabe que a gente pode fazer esse exame com o transdutor convexo ou com o transdutor linear. Se você só tiver um transdutor convexo e tiver que fazer uma ultrassom de pulmão, você vai conseguir. Se tiver um transdutor linear, geralmente ele dá uma imagem melhor, você consegue detalhar melhor algumas coisas, principalmente quando você vai fazer avaliação de pneumotórax, pequenas consolidações. Então vale a pena ter também um transdutor linear. E a gente vai avaliar as seguintes áreas do tórax do paciente, né? Então a parte anterior, então a linha hemiclavicular, ápice, terço médio, base, a linha axilar média, na verdade a gente seleciona essa área para a gente começar a avaliação, a varredura também ápice, terço médio, base, e a região paravertebral posterior, né? Ápice, terço médio e base. Então são essas 9 áreas de cada hemitórax, então são 18 áreas que a gente tem que olhar quando a gente vai fazer ultrassom de pulmão. Então, linha hemiclavicular anterior, ápice, terço médio, base, a linha axilar média, né, ápice, terço médio, base, e a região paravertebral posterior também, ápice, terço médio, base. Né? Então aqui a maneira de você começar o exame, então uma sugestão é você fazer a varredura com o transdutor posicionado no sentido longitudinal, então você vai ver uma imagem de sombra da costela em cima, uma sombra de costela embaixo, aqui você tem a linha pleural e o pulmão deslizando aqui embaixo. Então você vai fazer o rastreamento desde o ápice até a base do pulmão. Como é que você sabe quando você chegou na base? Quando você vê os órgãos abdominais. Na hora que você vê essa imagem, né, da cortina pulmonar, né, cobrindo o fígado ou o baço, você sabe que você terminou de avaliar o pulmão e que aqui nessa base, se o paciente estiver sentado, você não tem não tem derrame pleural, perdão. Agora, qualquer alteração que você achou, qualquer suspeita de alteração, a gente está fazendo a varredura, aparece uma área, será que tem alguma consolidação, será que tem alguma alteração, será que parou o deslizamento pleural nessa região, tem líquido, tem espessamento, você vai virar o seu transdutor no sentido transversal, né, e vai deixar o seu transdutor paralelo entre uma costela e outra, e você vai ver uma área muito maior de pulmão a partir dessa posição do seu transdutor. Então você faz a varredura com o transdutor longitudinalmente e faz a avaliação específica com o transdutor no sentido transversal em relação ao corpo do paciente. Nessa hora você aumenta a profundidade, a imagem vai ficar maior, reduz a profundidade, a imagem vai ficar maior. E é interessante você deixar apenas um ponto focal, você vai ter um frame rate maior. Lembra que é um exame dinâmico, se você deixar muitas zonas focais, a imagem vai ficar lenta, você vai demorar muito mais tempo para conseguir fazer uma varredura adequada daquele tórax. O movimento é importante, o movimento respiratório é importante, então trabalha só com um ponto focal, e esse ponto focal idealmente vai ficar na altura da linha da pleura, ok? O que a gente espera encontrar? Então você vai fazer uma avaliação, você espera, se o pulmão estiver normal, o que eu quero ver? Eu quero ver essas linhas A, então eu vou ver uma linha pleural fininha, veja que ela é paralela à superfície do seu transdutor, então costela, sombra, linha pleural, e você tem linhas hiperecogênicas paralelas a essa linha pleural, veja que elas são equidistantes entre a distância entre o seu transdutor e a linha pleural. Então é um artefato de reverberação e ela vai perdendo a ecogenicidade à medida que que as linhas vão sendo observadas mais profundamente na sua imagem, né, o que caracteriza o artefato de reverberação. Então aqui as linhas A com o transdutor convexo, mostrando que elas vão perdendo então a ecogenicidade à medida que elas vão se aprofundando. Aqui uma imagem dinâmica, a gente já vê que tem um deslizamento
pulmonar aqui, e a gente tem pelo menos uma linha A aqui. Se a gente aumentasse o ganho, provavelmente a gente vai ver essa linha A em profundidade. As linhas A são horizontais, são presentes no pulmão normal, representam reverberação entre a interface entre o transdutor e a pele, né, e a interface entre pleura visceral e pleura parietal, e isso vai se repetindo na profundidade. Aqui o que a gente espera encontrar o deslizamento pulmonar normal, a gente tem umas pequenas linhas, tá vendo aqui, olha. Tem gente que chama de linhas B menores ou linhas B fisiológicas, mas o importante é que a gente vê esses pontinhos ecogênicos que formam uma pequena sombra deslizando aqui. Isso é o pulmão normal. Isso a gente vai perder quando a gente tem pneumotórax, por exemplo. Então, achados patológicos. A gente pode encontrar linhas B, que indicam edema ou infiltrado intersticial, áreas de consolidação do parênquima pulmonar, espessamentos pleurais que podem ter ou não descontinuidade por áreas de consolidação, o derrame pleural, que no caso do Covid, quando a gente vai falar mais para frente, é bem raro, e pneumotórax, que também a gente não espera encontrar no caso de Covid, a não ser em caso de atrogenia nessa situação, pelo que se sabe até o momento. As linhas B, elas podem indicar então edema pulmonar, já você vai ver linhas B mais espessas, né, mais espalhadas, né, e pode indicar infiltrado intersticial, que tem a ver com aquela alteração, aquele padrão em vidro fosco da tomografia computadorizada. Elas são mais finas, geralmente, e você pode ver intercaladas linhas B mais delgadas com linhas A. Então aqui linha B, ó, veja, ela vai até o final da imagem, essa aqui é mais fininha. A gente pode ter alguma linha A aqui ainda. Aqui linhas B mais espessas, de edema pulmonar. Outro caso aqui com transdutor convexo também, né? Muitas linhas B, então elas são verticais, elas seguem o feixe de ultrassom, elas são perpendiculares à superfície do seu transdutor, são verticais as linhas B. Achado patológico, achou a linha B, esse pulmão não está normal. Aqui em movimento, as linhas B seguindo o movimento respiratório, então você está vendo o deslizamento dessas linhas B, mas é um pulmão, né, edemaciado, né, com alteração. Mais uma vez, veja as linhas B aqui, hiperecogênicas, deslizando enquanto o paciente faz o seu movimento respiratório. Outro achado patológico, a consolidação pulmonar. Esse nível de consolidação a gente vê em pneumonias bacterianas, né? Então você vê que o pulmão está parecendo com o fígado. Veja o fígado aqui, essa é a linha do diafragma. Aqui tem um pequeno derrame pleural. E aqui você vê umas linhas hiperecogênicas que lembram aquelas da aerobilia. Isso é um pulmão com aerobilia, perdão, um fígado com aerobilia, não. Esses são aerobroncogramas em um pulmão consolidado. Então, a representação ultrassonográfica daqueles aerobroncogramas bonitos que a gente procurava nos exames de raio-x, que a gente vê bem nos exames de tomografia, eles aparecem como essas linhas hiperecogênicas no meio de um parênquima consolidado. Você não consegue ver um pulmão em profundidade normalmente. O gás ele atrapalha a condução do ultrassom, você vê basicamente a linha pleural e os artefatos. Se você está vendo o parênquima pulmonar, ele está consolidado. Se ainda você conseguir ver broncogramas aéreos, melhor ainda para você dar o diagnóstico. Mais uma vez, um pulmão hepatizado, né, consolidado com aerobroncogramas. Aqui a imagem dinâmica, mostrando aqui o fígado, aqui o diafragma, aqui o pulmão consolidado, e veja os aerobroncogramas, ou broncogramas aéreos. Falando em linhas, né? Linha C são linhas de consolidação. Na verdade, como tinha a linha A, a linha B, era óbvio a gente tentar seguir a ordem alfabética e chegar na linha C. C de consolidação são as pequenas áreas hipoecogênicas subpleurais. Então, quando você fala em linha C, você está falando em um pulmão consolidado. Na prática, a gente dificilmente descreve linha C no nosso laudo. A gente fala só em consolidação pulmonar. Falando em linhas, né? Outras linhas, tem as linhas E, que seriam semelhantes às linhas B, mas só que vem lá do plano subcutâneo. Isso acontece quando o paciente tem enfisema subcutâneo, por causa de um trauma, né? Com extravasamento de ar para o plano subcutâneo do paciente. Às vezes você vai ver uns artefatos que lembram linhas B, só tomar cuidado de ver que aquilo está no plano subcutâneo, você não está vendo isso abaixo das costelas. Então você vai diferenciar facilmente a linha E da linha B.
outras linhas. Essa linha Z é uma linha fisiológica, então veja que elas parecem linha B se você olhar inadvertidamente, né? 80% dos indivíduos normais, em algum lugar você vai encontrar essa reverberação. Então são pequenas linhas hiperecogênicas paralelas à linha da pleura, que elas, veja, do mesmo modo que acontece com as linhas A, elas vão perdendo ecogenicidade na profundidade, até desaparecerem. Isso é o que caracteriza a reverberação. Então, elas não são linhas B, você vai ver que, apesar delas parecerem linhas que estão indo em profundidade, que são verticais, na verdade não são. É um artefato de reverberação, são pequenas linhas paralelas, são chamadas de linhas Z. Também a gente vai observar, a gente tem que saber isso para fazer o diagnóstico diferencial, saber que aquilo não são linhas B, então prestar atenção no detalhe quando você desconfiar que pode ser isso, e a gente vai colocar isso obviamente no nosso laudo. Derrame pleural, como a gente vê isso no trauma, em várias situações a gente vai ver derrame pleural, achado muito raro nos casos de Covid, ok? Então, derrame pleural, presença de líquido, o líquido aparece anecoico ou fortemente hipoecogênico, quando tem conteúdo proteico, conteúdo hemático, quando o líquido é purulento, mas basicamente, geralmente a gente vai ver líquido anecoico e o pulmão geralmente consolidado, né, atelectasiado, né, fazendo um movimento de flapping no meio daquele líquido. Veja, o diafragma, fígado, aqui o pulmão consolidado e o líquido, bastante líquido aqui no espaço pleural. Mais uma vez, com menos líquido, aqui olha o fígado, aqui a gente vê um ramo portal, diafragma, pulmão aqui líquido, então no espaço pleural. E aqui a imagem em movimento, aquele sinal do flapping, né, do pulmão consolidado, atelectasiado aqui no meio do derrame, um grande derrame. Linha do diafragma, o paciente fazendo movimentos respiratórios, e o fígado aqui. Pneumotórax lógico que o padrão ouro é a tomografia é o melhor método para a gente ver tórax, pulmão, mas imagina o paciente deitado, né, acamado em ambiente de terapia intensiva, tem uma suspeita de pneumotórax e o que a gente disponibiliza ali é o raio-x. O raio-x você vai ver tudo em projeção. É muito difícil com um paciente deitado você fazer o diagnóstico de pneumotórax, tem que ser muito extenso, você tem que ter muita sorte para conseguir fazer esse diagnóstico. Com a tomografia sim você faz, mas imagina arrastar um paciente entubado, cheio de todo monitorizado, né, com acessos venosos centrais, às vezes é um paciente muito difícil de você movê-lo para o ambiente de tomografia computadorizado. Com ultrassom você pode fazer esse diagnóstico, né, simplesmente encostando o transdutor na porção anterior do tórax do paciente, sentido longitudinal, então, o marcador voltado para a cabeça do paciente. Esse é o que você espera encontrar no pulmão normal, só para a gente lembrar como é o deslizamento. E aqui o paciente respirando e você não vê nada deslizando. Ele mexe o tórax e você não vê a pleura deslizando, né? Ela vai para cima e para baixo e você não vê aquele deslizamento. Ah, mas eu fiquei em dúvida, não consegui ver direito. Tem um jeito de você documentar e ter mais segurança nesse diagnóstico, que é usando o modo M. Né? Usando o modo M, lembra que a gente quase não usa o modo M. Aqui tem uma aplicação muito boa para ele. O que a gente espera encontrar? Assim, vai colocar o modo M, vai aparecer uma linha. Essa linha vai mostrar só as alterações de ecogenicidade daquela linha. E aqui no eixo X, então no eixo Y é a profundidade, no eixo X é o tempo. Então ao longo do tempo, onde não se mexe, você vai ver uma linha contínua, não tem movimento, tá vendo? Como se fossem ondas do mar chegando, no caso de um pulmão normal na praia. A hora que chega na altura da linha pleural, ali embaixo o pulmão está se mexendo. Você vai ver essa imagem granulada por causa do movimento do pulmão. Então vai ser como se fossem areia, né? Areia e as ondas chegando na areia da praia. Isso é o pulmão normal. Quando o paciente tem pneumotórax, você não tem nada deslizando ali. Então você vai ver as ondas, né, no oceano que nunca vão chegar na praia. É uma analogia para a gente lembrar disso. Então, as ondas chegando na praia, pulmão normal. As ondas vindo indefinidamente, quer dizer que não tem nada se mexendo aqui abaixo da linha pleural. Então a gente sabe que aquela região tem pneumotórax. Aqui é a visão dinâmica. Veja aqui o deslizamento, aqui as ondas, e a partir daqui já tem a linha da pleura, aqui já começa aquela imagem de granulada, né, de areia, e aqui um paciente também fazendo movimentos respiratórios, mas o pulmão não está deslizando, né, então você não tem aquela imagem granulada aqui de areia, você só vê a imagem de ondas indefinidamente, ondas no oceano, ok? Outro sinal de pneumotórax é quando você acha um pedaço de pulmão normal que chega numa parte que não desliza. Você vê o pulmão deslizando até um certo ponto aqui no espaço intercostal e ele para, ele não tem deslizamento abaixo disso.
Isso é patognomônico, é muito fácil você fazer o diagnóstico de pneumotórax quando você vê essa imagem. E quase sempre a gente acha uma imagem assim em algum daqueles espaços intercostais, a hora que acaba o pneumotórax e começa o pulmão normal. Falando então especificamente sobre o uso do ultrassom de tórax na Covid-19, eu tenho que fazer um aviso legal aqui, né, que o ultrassom não substitui a tomografia de alta resolução, né, que é o padrão ouro para avaliação do tórax. E a despeito dos estudos iniciais, principalmente na China, alguns na Itália, começando a surgir, serem muito encorajadores, a gente ainda precisa de um pouco mais de evidência para poder estabelecer exatamente qual o papel do ultrassom na Covid-19. E lembrando, você vai fazer ultrassom num paciente com Covid ou com suspeita de Covid, você deve se paramentar, usar adequadamente seus EPIs, protetor ou óculos, máscara com proteção de filtração nível 2, com uma N95, luvas, avental, então se proteger, saber usar adequadamente e lembrar também da desinfecção, tanto dos seus equipamentos de ultrassom quanto do transdutor, se proteger e proteger os outros pacientes que você vai atender. Apesar de não estar bem estabelecido, a gente sabe que as lesões pulmonares na COVID são periféricas, são bem periféricas, ficam muito próximas do seu transdutor, então estão muito próximas ali da pleura, a gente vê pelas imagens da tomografia, então elas são muito favoráveis para serem avaliadas pela ultrassonografia. Então, pode ter algum papel na triagem de pacientes sintomáticos, verificar indícios de comprometimento pulmonar, na estratificação prognóstica, baseado na extensão dos achados. Um paciente que tem um ou outro achado esporádico e está bem clinicamente, é diferente de um paciente que está os dois pulmões com acometimento extenso. Gerenciamento de pacientes na UTI em relação à necessidade de ventilação mecânica, pode ser que a gente ache algum papel importante do ultrassom em algum momento, ou até para ver o momento de tirar o paciente do ventilador, o desmame. E, lógico, acompanhamento do quadro pulmonar do paciente. Então, quais são os achados comuns na Covid-19? Então, linhas B, confluentes, esparsas, então áreas, né, de alguns espaços intercostais, você vai ver aquelas linhas B confluentes, isso espalhado nos dois hemitórax, geralmente bilateral. Espessamento irregular da linha pleural, geralmente associado com descontinuidade associada a consolidações, que tem diferentes tamanhos, já foram encontradas consolidações grandes, mas o mais típico são consolidações menores, pequenas, bem no espaço pleural. E um achado curioso é que às vezes você pode ter fluxo ao Doppler, então se você colocar o seu box de cor ali naquela região do parênquima consolidado, com PRF bem baixinho, ganho adequado, você pode ver um fluxo pobre naquelas regiões. Derrame pleural localizado em pouquíssimos pacientes, mas é um achado que já foi descrito em alguns pacientes. Então aqui, só para ilustrar alguns casos dessa fonte de um fabricante de transdutor portátil, de pacientes reais com Covid confirmada. Então aqui a gente vê costela, outra costela, sombra da costela. Aqui é o achado normal, né? O pulmão deslizando. Se você prestar atenção bem aqui em cima, você vai ver, né, aquelas linhazinhas bem menores, aqueles pontinhos na pleura deslizando para cima e para baixo, e as linhas A, aquelas linhas paralelas de reverberação. Consolidação pleural com aerobroncogramas. Então aqui a gente vai ver abaixo da linha pleural esse pulmão consolidado, tá vendo? Então, pulmão consolidado, que é uma consolidação maior, não é muito pequenininha, não é a mais típica, mas é a mais ilustrativa de uma área de consolidação pulmonar. E veja umas linhas hiperecogênicas aqui no parênquima pulmonar consolidado, então são aerobroncogramas. Linhas B, associadas a espessamento pleural, então a linha pleural, que normalmente é bem fininha, né, submilimétrica, né, quando ela fica muito evidente, né, mais espessa, ainda mais associada àquelas linhas B, né, veja como, né, aquelas linhas então verticais, né, paralelas ao feixe de ultrassom, indo até a profundidade do pulmão. Então aqui, né, são áreas de comprometimento do pulmão. Mais um exemplo, linhas B esparsas associadas a espessamento pleural irregular e pequenas áreas de consolidação. Aqui embaixo, então uma areazinha de consolidação. Aqui que aparece e desaparece nesse ponto, a gente vai ver.
e aquelas linhas B. Né? Então, quando você vê isso, você sabe que está diante de um achado patológico. Então, recapitulando, o que a gente espera encontrar? Linhas A, deslizamento pulmonar normal. Achados patológicos, linhas B, espessamento pleural, áreas de consolidação. Geralmente pequenas, mas podem ser grandes. Como é que a gente vai relatar? Então, você está lá no serviço de urgência, você foi convocado para trabalhar lá, você trabalha em um hospital, doutor, você vem aqui, você precisa fazer um ultrassom de tórax nesse paciente aqui que chegou, está com suspeita de Covid. Você se paramenta, faz lá todo o exame com a propedêutica que a gente falou, você só viu linhas A, deslizamento pleural normal. O que você vai escrever lá no relatório do seu exame? Presença de linhas A e deslizamento pleural normal, sem áreas de espessamento ou consolidação em todas as áreas acessíveis do tórax. Não há sinais de pneumotórax ou derrame pleural. Agora, mas eu tive achados patológicos, como é que eu vou descrever isso? Então, vou dar um exemplo só para a gente ter uma noção de como a gente descreveria um paciente com acometimento, com várias alterações em ambos os pulmões. Presença de linhas B esparsas, visualizadas no terço médio e base, na altura da linha axilar média e região paravertebral do hemitórax direito, ou seja, você deu a extensão e deu a localização às alturas de onde você achou as alterações, e terço médio e base na altura da linha hemiclavicular e base do hemitórax esquerdo. Mais uma alteração, na linha axilar média, terço médio do hemitórax direito, observam-se áreas de espessamento pleural irregular associada a pequenas áreas de consolidação subpleural. Você não espera encontrar, então não há sinais de pneumotórax ou derrame pleural, obviamente. Se você não encontrar, você vai fazer a sua propedêutica, vai ver se tem essas alterações ou não. Se vocês quiserem pesquisar, deem um pause no vídeo, né? Aqui tem uma literatura bem bacana, desde o estabelecimento, né, dos avanços do ultrassom do tórax até os trabalhos mais recentes, né, descrevendo as alterações nos pacientes de Covid. Então, anotem essas referências para estudarem em mais profundidade. Espero ter colaborado, espero ter ajudado, pessoal. Então, bons estudos e sorte para todos nós. Forte abraço.